Era Adão e Eva imortais antes da queda? E aí? Eram Adão e Eva imortais antes da queda? Nós sabemos, né, meus irmãos, que o primeiro casal, ele caiu, e Adão, ainda depois da queda, passou 930 anos, se eu não estou enganado, com vida. E depois, 930 ou é 950, alguma coisa assim, me corrige aí, me ajuda aí, tá bom? E depois veio falecer, até porque o castigo, o salário do pecado, como falou o apóstolo Paulo, é a morte. E a condenação para eles foi: se vocês comerem desta árvore, vocês irão morrer. E a pergunta é: era Adão e Eva imortais? Será que eles não queriam morrer antes da queda? Pastor Moisés, se arriscaria? Olha, eu acho que o pecado, ele datificou as coisas, né? Não foi contado antes do pecado. Só passa a ter registro depois do acontecimento do pecado. E aí, a consequência do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Verdade. O homem tentou algo com a sua ganância humana e acabou cortando podia não ser eterno na forma de carnal, né? Como era, né? Mas que longa vida tinha. Teria, né? É. Com certeza. Meus irmãos, essa pergunta é uma pergunta muito, digamos assim, muito preocupante. Por quê? Quando nós lançamos essa pergunta, a pessoa que me mandou ela falou: eu tenho realmente dúvida neste assunto. Então é algo que nós temos que raciocinar. Nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Por mais que a imortalidade, digamos assim, Adão e Eva tinham, não era uma imortalidade inerente em si mesmo. Eles não eram imortal por ter o atributo da imortalidade, porque o único que tem um atributo da imortalidade é apenas Deus. Eles não são imortais neles mesmos. E vamos lá. A Bíblia fala em 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 6, assim. Deixa eu encontrar aqui para tirar, completar a argumentação aí do meu amigo pastor Moisés, porque na maneira que nós enxergamos a imortalidade, é um pouco complicado, né, meus irmãos? Então, 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo de número 16, a palavra do Senhor fala assim: o único que possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele honra e poder eternamente. Amém. Nós temos que entender que a imortalidade é um atributo aderido apenas por Deus. Por que Adão e Eva não eram imortais? Eles poderiam ser imortais pelo relacionamento que eles tinham com Deus. Nós temos que entender que antes disso, na verdade, ninguém sabe quanto tempo Adão e Eva vivenciou antes do pecado, né? Isso aí. Porque ali nós vemos uma eternidade. Não tem como eu falar que eles viveram, porque quando nós enxergamos na Bíblia, por exemplo, Caim e Abel nascendo ali, nós não sabemos nem quanto tempo levou da existência de Adão e Eva para o nascimento do primeiro homem. O nascimento do seu primogênito Caim. Nós não sabemos, não tem como nós datar cronologicamente, não tem como. A Bíblia não nos dá respaldo para isso. Então, obviamente, não tem como eu falar que eles viveram uma eternidade. Obviamente, eles viveram a eternidade, porque não tem como nós saber a data que eles viveram. Mas quando a Bíblia fala que só existe um ser imortal, e este ser é Deus, fala que não é Adão e Eva, não tem nada aqui de Adão e Eva. O único ser imortal é apenas Deus. Ele é o único que tem a imortalidade inerente em si. Adão e Eva poderia ser imortal pelo relacionamento que eles tinham com Deus. Mas depois que esse relacionamento foi rompido, depois que esse relacionamento foi cortado, nós enxergamos que a partir de então começou-se a cronologia na vida de Adão. Não é isso? Afirmativo. Depois da queda, começou a cronologia na vida de Adão.
Os anos passando e os seus dias contando. Por quê? A ruptura. Porque na realidade a palavra morte significa separação, não é? Ali foi aí muitas pessoas falam que Adão e Eva pecaram e não morreram. Não morreram no ato, mas ali no ato teve uma grande ruptura entre eles e Deus. Então ali acabou a imortalidade que ele tinha quando estava no relacionamento juntamente com Deus, sua mulher. E ali é algo muito